1. Stonehenge é um lugar antigo e extremamente famoso. Um monumento silencioso que se ergue contra o céu na planície de Salisbury, na Inglaterra. Sua imagem é icônica. Muitas pessoas já viram fotografias de seus imponentes sarsens, enquanto outras ouviram as inúmeras histórias e lendas que o envolvem como as névoas do interior inglês. Stonehenge é composto por pedras maciças, dispostas em um círculo deliberado. Essas pedras, algumas pesando o mesmo que um carro pequeno, parecem ter sido colocadas com incrível cuidado e precisão. O local é belo, imponente e saturado por um inegável senso de mistério, um quebra-cabeça deixado por um povo há muito desaparecido. Ele exige nossa atenção e nos convida a questionar nossas próprias origens. Cientistas e arqueólogos dedicaram suas vidas a entender essa maravilha megalítica, e eles concordam que Stonehenge foi construído há muito tempo. A construção não foi um evento único, mas um projeto monumental que se estendeu por muitas gerações. Antes de nos aventurarmos no reino das teorias, devemos primeiro estabelecer uma base com os fatos. Estes são os dados que arqueólogos e cientistas, através de estudos rigorosos, geralmente aceitam como verdadeiros. O primeiro e mais crucial fato é que Stonehenge foi construído em múltiplas fases. Estudos detalhados do local revelam que sua forma mudou drasticamente ao longo do tempo. As pessoas que usaram essa paisagem construíram, desmontaram, remodelaram o círculo por um período de pelo menos 1.500 anos, de aproximadamente 3.000 a.C. a 1.500 a.C. Essa longa história mostra que não era um monumento estático, mas um espaço sagrado em evolução, adaptado por gerações sucessivas para atender às suas necessidades e crenças em constante mudança. O segundo fato indiscutível é a presença de extensa atividade humana ao redor do círculo principal. Escavações arqueológicas desenterraram uma riqueza de evidências, incluindo restos humanos, ferramentas descartadas feitas de sílex e chifre, os vestígios de fogueiras e festas antigas. A descoberta de Durrington Walls, um grande assentamento neolítico próximo, sugere que grandes grupos de pessoas se reuniam perto do local para ocasiões específicas. Essas descobertas provam que Stonehenge não era uma estrutura isolada, mas o ponto central de uma paisagem ritual muito maior. Uma das teorias mais duradouras e amplamente aceitas é que Stonehenge serviu como um grande templo dedicado ao Sol. Essa ideia sustenta que o local era usado principalmente para observação celestial e adoração ao Sol. A principal evidência que apoia essa teoria é, claro, os inegáveis alinhamentos astronômicos do monumento. O enquadramento preciso dos solstícios não é uma coincidência, é uma característica clara e deliberada do design. Os defensores dessa teoria argumentam que esses alinhamentos permitiam aos construtores marcar a mudança das estações, uma função crucial para uma sociedade agrícola. Poderia ter servido como calendário, relógio e catedral, tudo em um lugar para honrar o corpo celeste que governava suas vidas. Essa teoria encontra apoio adicional nas atividades que provavelmente ocorreram lá. A evidência de grandes banquetes no assentamento próximo de Durrington Walls coincide com o tempo do solstício de inverno. Isso sugere que pessoas viajavam de longe para se reunir em Stonehenge para celebrar este importante evento celestial, talvez marcando o dia mais escuro do ano e a promessa do retorno do sol. No entanto, rotular Stonehenge meramente como um templo solar pode ser uma simplificação excessiva. Outra ideia fascinante que ganhou força nos últimos anos é a teoria de que Stonehenge era um lugar de cura, um santuário para os aflitos. Essa hipótese sugere que pessoas de toda a antiga Grã-Bretanha faziam peregrinações longas e árduas ao círculo de pedras em busca de curas para suas doenças. A evidência para essa teoria não reside nas pedras em si, mas nos ossos das pessoas enterradas lá. Um número significativo de restos humanos escavados na área
Mostra sinais de lesões graves ou doenças debilitantes. Ossos quebrados. Lesões cranianas. Outras enfermidades parecem ter viajado grandes distâncias conforme indicado pela análise química de seus dentes. Essa teoria de Lourdes dos tempos pré-históricos é ainda mais reforçada pela natureza única das Bluestones. No folclore das colinas Preseli, região de onde essas pedras se originaram, as nascentes locais são associadas a poderes curativos e as próprias pedras eram consideradas possuidoras de propriedades mágicas ou curativas. Pausa. Nenhuma discussão sobre Stonehenge estaria completa sem abordar as teorias mais sensacionalistas. Uma das mais persistentes é a ideia de que não foi obra de humanos neolíticos, mas sim de visitantes extraterrestres. Essa teoria, popularizada em livros e TV, sugere que mover e erguer pedras maciças estava além dos povos pré-históricos. Os defensores dizem que tecnologia alienígena avançada como raios de levitação ou dispositivos anti-gravidade deve ter sido usada. O apelo é fácil de entender. Ela explora a admiração pelo desconhecido, transformando história em ficção científica. A escala e a precisão de Stonehenge desafiam a imaginação com apenas ferramentas primitivas, como pedra, madeira, corda. A teoria do arquiteto alienígena dá uma resposta simples e extraordinária. Então, como navegamos por essa complexa paisagem de ideias concorrentes? A chave reside em comparar cuidadosamente a teoria com o fato, usando o método científico como nosso guia. Fatos são os dados brutos derivados do registro arqueológico, a datação de carvão de uma fogueira, a assinatura química de uma pedra, a colocação de um buraco de poste, os sinais de trauma em um osso humano. Estas são as peças objetivas e verificáveis do quebra-cabeça. Uma teoria, por outro lado, é uma tentativa de entrelaçar esses fatos díspares em uma narrativa coerente que explica como e por que o monumento foi construído e usado. Uma teoria forte é aquela que pode explicar o maior número de fatos estabelecidos. Por exemplo, a teoria do templo solar é robusta porque explica diretamente o fato comprovado dos alinhamentos do solstício. A teoria do chão curador ganha credibilidade a partir da descoberta factual de corpos feridos de terras distantes. Quando uma teoria se alinha bem com as evidências existentes, apesar de séculos de estudo e décadas de pesquisa científica intensiva, Stonehenge ainda guarda muitos de seus segredos. Apesar de séculos de estudo e décadas de pesquisa científica intensiva, Stonehenge ainda guarda muitos de seus segredos. Apesar de séculos de estudo e décadas de pesquisa científica intensiva, Stonehenge ainda guarda muitos de seus segredos. Existem inúmeras perguntas fundamentais que permanecem sem resposta. Por exemplo, embora saibamos que os construtores eram altamente organizados, não sabemos precisamente como eles estruturaram sua sociedade para mobilizar e sustentar uma força de trabalho tão massiva por tantas gerações. Ainda não encontramos as rotas exatas por terra e rio usadas para transportar as pedras azuis do país de Gales, uma jornada que permanece um dos maiores mistérios logísticos do mundo antigo. O significado das poucas gravuras e marcações encontradas nas pedras ainda é, em grande parte, uma questão de especulação. Além disso, a vida diária e as crenças detalhadas das pessoas que construíram Stonehenge permanecem elusivas. Embora tenhamos evidências de banquetes e enterros, não sabemos os detalhes das cerimônias que ocorreram dentro do círculo. Que canções eles cantavam? Que palavras eles proferiam enquanto o sol do meio do inverno se punha entre as pedras? O que os intrincados padrões do monumento significavam para os indivíduos que ali se reuniam? Esses detalhes íntimos de suas vidas espirituais e culturais nunca foram escritos, e por isso provavelmente estão perdidos no tempo para sempre, deixando-nos com um palco magnífico, mas silencioso. Os atores e seu roteiro há muito tempo desaparecidos.